Bom dia, povo de Deus. Estamos aqui em mais um vídeo, em mais um devocional, uma reflexão nesta manhã que eu quero estar falando com vocês hoje sobre vencendo o medo, né? O medo é algo que trava, as pessoas de conquistarem, de prosseguirem, de serem bem-sucedidas e até mesmo de experimentar mais de Deus. Em 1 João capítulo 4, versículo 18, fala: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. O perfeito amor, o verdadeiro amor, expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, a Bíblia fala aqui nesse 1 João capítulo 4, versículo 18, que o verdadeiro amor lança fora o medo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, quando a gente está andando em medo, toda hora com medo, quer dizer que o perfeito amor, o amor de Deus, não está aperfeiçoado, não está maduro na nossa vida. Outro versículo interessante que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, fala que, pois Deus não nos deu um espírito de medo ou de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então Deus não te dá espírito de medo, Ele dá um espírito de poder, amor e equilíbrio. Essas três coisas têm que ser vistas na nossa vida: poder, amor e equilíbrio. E eu queria estar falando um pouco hoje uma situação com um discípulo, veio à minha memória hoje enquanto eu orava, até ministrei um pouco ontem sobre isso, sobre a questão que o medo realmente nos faz afundar. A Bíblia fala em Provérbios 24, 10, que se te mostrares frouxo, ou com medo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, medo diminui força, medo te trava, medo te faz ficar imóvel, medo te faz parar, te impede de prosseguir. Eu tenho um texto que eu quero falar sobre uma questão, sobre vencer no medo. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, começa um processo de santificação na nossa vida, começa um processo de discipulado, porque tudo aquilo que a gente recebe, Jesus quer que a gente passe, que a gente toque outras pessoas. Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22, vai falar de quando Jesus aparece ali na tempestade andando sobre as águas. Eu vou ler o texto para você seguir comigo aí. Mateus 14, 22, fala assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um lugar para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Vamos lá, Mateus 14, 22. Qual era o contexto desse texto? Jesus tinha feito milagres, Jesus tinha multiplicado ali os pães e os peixes, que comeram mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E aí eu vou te mostrar como Deus trabalha na nossa vida. O discipulado é aquele processo que Jesus estava fazendo, seguidores comprometidos, discípulos, queriam fazer aquilo que ele fazia. Eles tinham acabado de experimentar um milagre extraordinário. Com 5 pães e 2 peixes alimentaram uma multidão quando deram graças a Deus. Então, existem situações na nossa vida que nós precisamos vencer o medo. E Deus permite que passemos por situações difíceis, tá certo? Então, eles acabaram de ter um sucesso ali no ministério, um sucesso de multiplicação de pães, assim, estavam muito felizes, mas de repente, no versículo 22, diz que logo em seguida, Jesus insistiu para que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado. E Jesus ficou ali despedindo a multidão. Então, olha só, existem tempos na nossa vida que Deus vai fazer com que você entre no barco, que você ande sozinho, não que a presença dele, que o Espírito Santo não esteja com você, que eu creio que sim, ele está em todo o tempo. Deus é um Deus conosco, Emmanuel, mas existem alguns momentos da nossa vida que Deus vai permitir situações difíceis para que você possa exercer sua fé, para que você possa falar com as circunstâncias, para que você possa declarar a palavra de Deus. Ele insistiu. Se ele diz que insistiu para os discípulos entrarem no barco, quer dizer que houve um pouco de resistência.
Mas o que ele fez? Ele botou os discípulos no barco, disse que era para eles chegarem do outro lado, e depois de despedir a multidão, ele foi sozinho orar, né? Ele foi sozinho orar. Uma das coisas que eu te falo que faz você vencer o medo é a oração. A oração te dá ousadia de estar só. Jesus constantemente ele estava só nas manhãs, nas madrugadas, orando. Por quê? Porque se você quer ter uma vida de milagre, você tem que ter uma vida de oração. Se você quer ter uma vida de coragem, você tem que ter uma vida de oração. Outro exemplo que eu posso mostrar de coragem era Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia e ele não hesitou. Ele preferiu ir para a cova dos leões, né, do que deixar de orar e desse hábito que gera, né, esse hábito, essa disciplina que gera poder na sua vida. Jesus tinha poder na vida dele a ponto de dizer, vão para o outro lado, tá certo? Foi ele que botou os discípulos do outro lado e intercedia para que aqueles discípulos chegassem do outro lado. No versículo 24 diz que o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele andando sobre o mar. O barco quer dizer a igreja, o barco quer dizer o trabalho, o barco quer dizer onde você trabalha, o barco quer dizer o chamado que Deus tem para ti. Jesus te chama, te coloca no barco, te manda para ir para o outro lado, vai para o monte, hoje está à destra de Deus, intercede por nós, para que nós venhamos a chegar do outro lado, tá certo? Esse chegar do outro lado quer dizer conquistar, entrar na terra prometida, entrar no céu. Enquanto nós estivermos aqui tendo essa reflexão, nós temos que pensar que a nossa vida não consiste nas coisas aqui materiais, né? Apesar de nós precisarmos delas, mas consiste na consciência que nós temos uma vida com Deus no céu. Ele disse que ele iria passar para o outro lado. Às vezes Jesus coloca situações normais, difíceis, cotidianas, de lutas, para que você possa, dentro dessas lutas, conhecer o Deus, né, que faz maravilhas em meio à luta. Esse caso aqui, por exemplo, diz que Jesus colocou ele no barco, o barco estava a considerável distância e era fustigado pelo vento. Ou seja, o barco é o chamado que Deus tinha para eles. O chamado dos discípulos era chamado para eles serem apóstolos, ministros da palavra, onde eles iriam estar pregando a palavra, né, e continuar o trabalho de Jesus. Eu e você não podemos perder de vista em nenhum momento que a nossa luta não é contra carne nem sangue, que o mundo jaz no maligno, ou seja, existe uma grande força, uma grande luta espiritual entre os anjos de Deus e os demônios, né? Deus e Satanás. Sabendo que essa luta Deus já venceu, nós somos mais do que vitoriosos, porém você tem que lutar. E essa luta hoje é a fé, é você manter sua fé. Uma das lutas maiores hoje que eu vejo, porque estamos nos últimos dias, a Bíblia fala claramente que se haverá fé na terra nos últimos dias, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, né? Então hoje, essa mensagem aqui de vencer o medo, quer dizer, tenha fé. O contrário do medo é fé. O contrário do medo, né, é coragem, tá certo? O contrário da dúvida, que também vem do medo, quando você tem medo de alguma coisa você duvida, é o oposto de fé. Então Deus quer que você tenha fé, e a fé vem pelo ouvir e ao ouvir da mensagem de Deus. Então fé está sendo gerada aí. Os discípulos nesse barco indo para o outro lado, as ondas vinham contra o barco. Quem estava no barco? Os discípulos. Às vezes quando você está servindo a Deus, né, a Bíblia também fala que todo aquele que decide buscar a Deus piedosamente de todo o coração será perseguido, né? Mateus fala que bem-aventurado fordes quando fores perseguido por causa do reino de Deus e da sua justiça, né? Então são coisas que, se eu for olhar pelo modo espiritual, né, se eu olhar por essas lentes espirituais, é uma bênção quando há perseguição, quando há lutas, porque eu estou construindo a minha morada no céu. Lá em Hebreus fala também que todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele é galardoador e recompensador do que os buscam. Então há uma recompensa para você, há uma recompensa celestial, uma recompensa aqui também na terra, quando você decide entrar nesse barco para fazer a vontade de Deus e está decidido a chegar do outro lado. Qual é o outro lado? O outro lado é a vida eterna. O outro lado é você não desistir do propósito que Deus te chamou. Ele entrou no barco,
O que acontece quando a onda vem? O que são as ondas? O que é o vento? O que é isso que está fustigando o barco? São as lutas, as dificuldades, as tempestades que Satanás cria para que você desista, né? Eles pegaram o barco, saíram de uma ponta e até a outra, né? Quando nós estamos estudando, nós podemos ver que aquele barco, no momento de maior dificuldade, ele estava exatamente no meio do caminho. O mesmo tempo que eles gastariam para voltar, se eles desistissem, era o mesmo tempo que eles gastariam para chegar do outro lado. Como foi Jesus que te mandou, e como é Jesus que nos manda chegar do outro lado, você vai ver situações que realmente, se você estiver num alto mar, no meio de tempestade, vai gerar o quê? Naturalmente, medo. Porém, o segredo da palavra de Deus não é que você não vai sentir medo, mas você não pode se entregar ao medo. Você tem que combater esse medo com a palavra de Deus. Você tem que combater esse medo com a confiança em Jesus. Aqui no versículo 25, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele andando sobre o mar. Então, olha só, não existe dificuldade que impeça Jesus de chegar até a sua vida. Diz aqui que Jesus foi em alta madrugada. Alta madrugada é um tempo que você não está esperando visita, nem está esperando, muito menos que uma bênção aconteça quando você está numa luta muito grande. Mas Jesus, ele vai num tempo que você não está esperando que ele apareça. Ele aparece numa hora que você está pensando que já está tudo perdido. Eles estavam desesperados, pensando que eles iriam morrer afogados, porque a tempestade era grande. Mas Jesus escolhe um horário improvável para chegar lá. E ele chega lá em alta madrugada, certo? E olha o que acontece. Andando sobre as águas. O que quer dizer isso? Jesus era um homem, 100% Deus. Só que ele andava sobre as tempestades. Ou seja, quando você está em oração, quando você está em jejum, quando você está se consagrando a Deus, você consegue andar sobre as águas, sobre as tempestades. Você consegue, mesmo que a situação está difícil, até porque, imagine só aquele barco com os discípulos de Jesus, aprendendo a palavra para pregar a palavra e continuar o evangelho. Quem estava por trás das lutas espirituais, das coisas para que eles não chegassem lá? O inimigo, com certeza, queria que eles morressem, as dificuldades, as situações, as circunstâncias. Mas Jesus não te deixa só. Hebreus também diz que o Senhor não nos abandona ou nos deixa só. Então, em alta madrugada, ele vai lá, versículo 26. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. O que o medo faz? Ele faz que você não enxergue as coisas de Deus de forma correta. O medo faz com que você veja as coisas da pior maneira possível. Eles estavam com medo e quando viram Jesus andando sobre as águas, eles viram o quê? Um fantasma, um demônio, uma coisa horrível. Desesperado ele estava. Então eu quero te dizer, o medo tem que ser jogado fora. Você tem que lançar fora o medo, tem que confiar mais em Deus. Porque a pessoa que tem medo, até um vento que dá noite, a pessoa já acha que é um ladrão. Qualquer coisa, uma panela que cai, você acha que é um fantasma. Então o que eu quero dizer para você? O medo tem que ir embora. Jesus quer te ensinar hoje a lançar fora esse medo, né? Porque o medo te trava, você tem que vencer esse medo hoje. E o que acontece? Como é que eu venço o medo? Ouvindo a palavra de Deus. Então repete aí, para você vencer o medo, você tem que ouvir a palavra de Deus. No versículo 27, quando eles estavam aterrorizados com medo, Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu. Os discípulos com medo, ou a palavra que sai da boca de Jesus: coragem, sou eu. Jesus fala sempre com você: não tenham medo, coragem, sou eu. Para você viver essa vida, e se você quiser ser um discípulo vitorioso, uma pessoa que vai conseguir conquistar, você tem que perseverar. A situação não estava fácil, o vento não parou de soprar, as lutas não pararam, mas a voz de Deus faz a diferença. Qual a diferença de um cristão para um não cristão? O cristão, ele está disposto e ele está sensível a ouvir a voz de Deus. Imagina você estar numa tempestade e Jesus aparece para você e diz: não tenha medo, coragem, sou eu. É a voz de Deus quando você está numa luta, numa dificuldade e alguém diz:
coragem, não tenha medo. Sou eu, disse Jesus, né? Então olha o que acontece. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Olha só, Pedro era muito ousado. Por que ele não disse, Senhor, se és tu, me manda eu ir até ti? Tem uma diferençazinha, ele falou, manda-me ir até ti sobre as águas. E aí que eu quero te dizer o porquê dessa luta, o porquê chegar do outro lado, o porquê passar por lutas. Jamais esse texto estaria escrito ou serviria de testemunho para a gente se eles não tivessem passado quase afogado, quase morrido ali. Por quê? Pedro anda sobre as águas. Ele disse, és tu, me manda eu ir, mas me manda ir sobre as águas. E é isso que eu quero te passar hoje nessa reflexão. Não basta ir só até Jesus. Nadando talvez ele conseguiria ir, mas ele queria chegar até Jesus andando sobre as águas de forma sobrenatural. E eu quero te dizer isso, é necessário que nós tenhamos fé para andar sobre as águas, para sair do barco, sair da zona de conforto e experimentar mais. Isso quer dizer o quê? Vencer o medo. Naquele momento, quando ele perguntou se era Jesus e se fosse, ele pediu para ele ordenar para ele ir, e Jesus não tinha problema, ele disse, venha. Ele começou a andar sobre as águas. O que é isso? Ele venceu o medo e começou a andar sobre as águas. Olha só, versículo 29, ele disse, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Olha só, mesmo quando a gente começa a nossa vida de fé, mesmo quando você está debaixo de um chamado, mesmo quando você está andando sobre as águas, se você desviar os seus olhos um minuto de Jesus e olhar para a circunstância, olhar para a dívida, olhar para a doença, olhar para o problema, você começa a afundar. Porque o problema estava lá, a tempestade estava lá, o medo estava lá se olhasse para os lados, mas Jesus também estava lá. Então, olha o que acontece, ele com fé, ele está andando sobre as águas, no momento que ele olha para o vento, ele começa a afundar. Não é diferente de Pedro, não é diferente para você, para mim. No momento que eu olho para a dificuldade, no momento que eu escuto a pessoa errada, no momento que eu olho para a circunstância, no momento que eu deixo que aquilo que está acontecendo ao meu redor tire os olhos de Jesus, tire os olhos de quem me chamou para andar sobre as águas, eu começo a afundar. Então, aqui fala, acabando esse versículo, fala o seguinte, mas quando reparou no vento, ficou com medo, o medo, quando você repara no medo, repara no vento, na circunstância, você começa a afundar. Só que ele gritou, ele gritou, Senhor, salva-me. E no versículo 31 fala, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Então, olha lá, medo, certo? Faz você afundar, dúvida faz você afundar. Então o medo gera dúvida e a dúvida gera medo. Jesus, quando você clama, ele te dá a mão e te levanta. Só que Jesus, ele te treina para ser um discípulo, para ser alguém que tem experiência com Deus, e mesmo que ele te salve, ele vai te dar um puxão de orelha. Ele diz, por que você duvidou? Por que você duvidou? E é essa a pergunta que Deus faz para mim e para você hoje. Por que você duvidou? Por que você deixa o medo entrar no seu coração? Se você clamar pelo Senhor, ele vai te salvar, ele vai te dar a mão. Se você andar em comunhão com ele, você vai sair do barco, viver o sobrenatural. Sabe o que é incrível? Que o teu testemunho, a tua saída do barco, a tua decisão faz diferença. Diz que quando eles voltaram para o barco, a tempestade cessou. E todos aqueles discípulos começaram a glorificar a Jesus e dizer que ele realmente era filho de Deus. E eu quero finalizar hoje essa mensagem, essa reflexão para você, dizendo que é possível você vencer o medo, é possível você escolher andar em fé, é possível você sair do barco e deixar que Deus use a sua vida para trocar outros discípulos. Só Pedro saiu do barco no meio da tempestade e está escrito hoje. Talvez você precise sair do seu barco,
da sua zona de conforto, confiar no chamado que Deus tem na sua vida, tentar de novo, porque é isso que Deus quer, tá certo? Que você vença o seu medo. E eu quero orar por você que está em casa hoje, que Deus venha abençoar a sua vida, que qualquer medo, você pode colocar a mão no seu coração, repreender o medo, porque Deus tem uma palavra de fé para você. Lembre-se, Deus não te deu um espírito de medo, de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, oro por cada pessoa que está nos assistindo nesta manhã, Senhor, que o Senhor venha repreender o medo, Senhor, que o Senhor venha repreender a angústia, que o Senhor venha repreender, Senhor, tudo que está inquietando o coração, Senhor, dos que estão assistindo aqui hoje, Senhor, e o Senhor possa gerar fé, possa gerar confiança. Cada experiência nova que eles tinham contigo, mais eles confiavam em Ti, mais eles glorificavam o Teu nome. E eu peço, Senhor, que essa situação difícil, que esse momento difícil que os discípulos estão passando hoje, possam servir para Te conhecer mais, e que o Senhor possa operar milagres para que o Teu nome seja glorificado. Assim eu oro e Te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém.